Comente, por favor, como filósofo, esta frase de Marivaux. Não existe prazer que, ao ser experimentado, não diminua. Porque na segunda vez, provavelmente, ele já não é novo. Eu acho que o novo é fascinante. Também o fascínio, mas o fascínio também se perde, então é preciso um novo. Eu acho que só a perda abre caminho para o novo. E a perda, o que é a perda? É separar-se, é desapegar-se. E nunca uma mulher te chamou de machista? Não, porque quando me conhecem já sabem como eu sou. Não existe um poeta machista. Se for machista, não é poeta. Me diga uma coisa, algum marido ciumento já quis lhe dar alguma porrada? Já levei alguns. Como foi? Triste, porque eu sei que aquela pessoa que eu estava amando não era capaz de ser amada por ele da mesma forma que eu a amava. Você acreditou nisso? Acreditei por um tempo. As minhas crenças são também provisórias. E aí? Aliás, eu acho que a gente tem que sempre ir contra nossas crenças, nossas convicções, senão a gente não muda nunca. E como é que terminou essa porrada aí? Sempre acaba bem. Toda porrada acaba bem. Porque quebra. E quebrou o quê? Quebrou aquela harmonia, quebrou aquele relacionamento. Quebrou. Dele com ela ou você com ela? Eu com ela. E ela continuou com a sua trajetória. Com ele. Seu E casamento. você não sofreu? Não. Para mim, E o assim- casamento é o túmulo do amor. Eu costumo falar sempre, o casamento é o cemitério das paixões. Óbvio que não está bem, entendeu? Assim, não está bem e não vai ser de um dia para a noite que a gente vai conseguir mudar. Eu acho que cada um tem que saber a sua parte e tá trabalhando para isso, entendeu? Qual é a sua parte? A minha parte é de fazer com que a arte chegue a todos. Você é o autor de um poema chamado Mude, Sim, um dos maiores sucessos de público deste programa. pois não. Todo mundo pede esse poema. O que a família de Clarice Lispector acha disso? A família deve estar gastando o dinheiro que a Léo Burnet pagou indevidamente para eles. Traduza. Porque o Alexandre Scaff, que era o redator, pegou uma frase da Clarice Lispector e colocou no final. Uma frasezinha só. Repito- A salvação é pelo risco, sem o que a vida não vale a pena. Repito por pura alegria de viver. Exatamente. A salvação está no risco, Exatamente. sem o qual a vida Não vale a pena. a A frase é maravilhosa. Maravilhosa. Fechou muito bem o meu poema. Só que o meu poema termina. Só o que está morto não muda. Esse poema é meu. Sempre que a gente está aqui, eles mandam e-mail pedindo poema. E a gente manda, você está com sucesso. Você oferece não sei quantos $1000 para a família de Clarice Lispector provar que o poema não é seu. Se você tem essa grana toda, do que você vive? Eu escrevi na década de 80 alguns softwares. Eu fui um programador que sabia todas as linguagens de programação, desde o Fortran, Pascal, COBOL, Assembler, etc., Basic. Só agora não programa mais. E nesta época eu construí algumas coisas e que até hoje me dão um pouco de dinheiro para sobreviver. É informática. Agora, você está brigado com a família da Clarice? Não. Pelo contrário, eu gostaria que eles viessem receber os $10.000. Eu já falei para o advogado deles que eu gostaria de oferecer $100.000, mas eu não tenho. Mas 10 eu tenho para eles virem buscar. E não vêm buscar. Eles não têm prova. Então você está brigado. Hã? Está brigado. Obrigado. Eu coloquei num dos meus sites, eu disse o seguinte, os herdeiros de Clarice A, não chamei de Clarice, que é para não dar briga, são safados. Porque estão se negando a apresentar à prova o livro onde a Clarice escreveu esse poema Mude. E agora eles não sabem o que eu tenho na mão. Me diga uma coisa. O que você tem na mão? A prova de que eu sou o autor do poema Mude. Qual o percurso ideológico de sua vida? É verdade que você foi do Partidão? Eu estive ligado ao Partidão muito tempo. Eu não me filiei ao Partidão, mas eu tinha tudo ligado ao Partidão. Eu estive na Libelu, no começo, na Libelu, na USP. Meu Eu fui do DCE Livre. Libelu, my God. Sim. Eu também flertei com o trotskismo. E o meu flerte com o trotskismo foi depois que eu conheci o Claudio Willer, na década de fim dos anos 70. Que, aliás, quando conhecíamos o Lula, que o Lula vinha na UBL, na 24 de maio, e eu fiz uma dos maiores erros de avaliação da minha vida. Eu queria que o Lula entrasse no PMDB e não fundasse o PT.
Briguei muito com ele. Vimos hoje que eu estava errado. Né? Você quase que acaba com a raça do Lula. Pois é. Me diga uma coisa. Você se dava bem com essa alquimia, hedonismo e stalinismo? Não, de forma nenhuma. Aliás, as mulheres do Partidão eram todas feias, sem tesão. Então eu comecei a ver. O Partidão tinha uma coisa. O Prestes, eu gostava muito do Prestes. Aliás, eu fiz fotos do Prestes algumas vezes, no Teatro de Escobar, por exemplo. Eu gosto do Prestes, gosto do Cavaleiro da Esperança. Décio Escobar? Dele, no Teatro Ruth Escobar. Ah, tá bom. Desculpe. E gosto muito da figura do Prestes, o homem, o herói Prestes. Mas a ideologia do Partidão era aquela que, naquele momento, me servia, até que eu conheci Gaiarsa. Ou seja, a psicanálise era uma técnica de manipulação pequeno-burguesa. Você purgou o stalinismo? Purguei. Muito tempo para purgar? Demorado, porque o stalinista, depois de acreditar, é duro de perder. Cuecão é difícil, né? Acho que vai demorar um bocado para chegar, assim, para melhorar mais, para estar um pouquinho, né? Tem pessoas que nasceram para a lua, né? Então... Não foi você? Não. Tem Onde é que está o seu? O meu tá pro sol aqui, todo dia pegando esse sol aí. Olha aqui, tem uma frase que alguém disse sobre o seu livro. Se tivesse a medida das coisas, seria maravilhoso. Cansa porque insiste. Comente. Aristóteles dizia que o homem é a medida de todas as coisas. O homem? É a medida de todas as coisas. Mas também dizia que a coragem é a maior das virtudes. Sem ela, todas as outras derivam dela. Então, o meu livro cansa porque eu repiso, eu repito, eu defendo sempre que a liberdade é indispensável, o amor é indispensável, a tesão é indispensável, a vida é indispensável. O mar é indispensável, o ar é indispensável, tudo. O cansaço é indispensável. Não. Cansaço por quê? Eu acho que as coisas boas são indispensáveis. Aliás, tem uma frase vou citar mais uma do Oscar Wilde, deem-me o supérfluo e eu abro mão do indispensável. Me diga uma coisa, qual o grande equívoco que os outros cometem ao falar de você? Acham que eu falo sem base. Então, eu acho que eu tenho uma pequena base para dizer, quando sou louco, eu sou louco porque já tenho uma pequena experiência de vida. Né? Você é excessivo? Sim. Eu gosto do excesso. Você sabe que o William Blake dizia que o excesso é sabedoria. Claro. E qual foi o grande acerto que falaram sobre o seu livro? Que ele não presta. Esse foi o grande acerto? Como falaram do Ulisses, do Joyce também. Eu vou ser compreendido mais tarde. Se você gostou, já é um bom caminho. Mas tem uma grande diferença entre o Joyce e você, né, Edson? Tenho. Ele era casado com a nora, eu não. Ai, meu Deus do céu, que eu tenho que aguentar. Só me provocam, só me provocam. Não, Tá brincadeira. bom, qual foi o maior autor que você encontrou? O maior autor que eu encontrei, em qualidade, é Joyce. Qual foi o Proust, maior, por exemplo. Qual foi Em o Busca maior do Perfeito. autor que você não encontrou? Eu não consegui ler ainda toda a obra de Fernando Pessoa. Não consegui. Agora, eu vou falar de Joyce mais um pouquinho. O Ulisses, eu empaquei no Ulisses durante 20 anos. E aí? E aí, embalou. E é Aliás, a genial. biografia do Joyce foi que me abriu o caminho. Aquela escrita pelo Richard Ellman. Aquela biografia, Aquela é maravilhosa. nossa, eu li as 1000 páginas Isso umas era 5 tão- vezes. Quando eu estava fazendo o Ravengar, que saiu esse livro, uns Exatamente. 89, Exatamente, 90. 10, 12 anos. Me conte uma coisa, dos romances que você leu, qual foi que você achou que mais te tocou? Zorba o Grego, Lolita. Meu São romances Deus. pequenos. Não, calma. Por que, Você meu acha Deus? Zorba uma literatura boa? Quando eu tinha 12 anos de idade, foi fantástico para mim. Bom. Você não perguntou quando? Ah. Lolita? Agora, recente, Lolita é muito bom, gosto. Agora, você adoro. não acha trágico o Nabokov, que é considerado hoje uma altura de Kafka, de Joyce, de Eliot? As pessoas só lerem Lolita? É uma falha minha também. Pois é, E só ele é, ler Lolita. ele é um autor maravilhoso, tem muitas outras Vou coisas contar uma boas. coisa maravilhosa do Nabokov para você. Como ninguém vê esse programa mesmo, foi dar uma aula
na Universidade Americana, vindo exilado da União Soviética. E tinha aqueles aluninhos de olho verde, bem alimentados, e todos esperando o burocrata do partido, com aquela pastinha. E ele entra na sala com uma elegância que, quando o russo consegue essa elegância, o golfista, o inglês, são mendigos. São, claro. Ele entra naquela sala da universidade, os alunos olham para ele, ele olha para os alunos, ninguém sabe o que está acontecendo. 3 grandes janelas na faculdade americana, cortinas nas janelas. Ele vai até a primeira cortina e fecha toda a janela. Já fica meio escuro. Ele vai na segunda janela e fecha toda a janela, toda a cortina na segunda janela. Vai até a terceira e fecha toda a cortina na terceira janela. Fica aquela penumbra e aqueles garotinhos bem alimentados querendo estudar literatura russa. O que esse cara está fazendo? Ele vem para a primeira janela, abre a cortina até um pouco, chegando na metade, entra aquela luz, ele diz, isto é Pushkin. Vai na outra, vai um pouquinho mais da metade, abre, entra aquela luz junto com a do Pushkin, ele diz, isto é Gogol. Vai na última, abre inteira e diz, isso é Tolstói. Vamos falar sobre literatura russa. Que talento, que butade, que golpe teatral, né? Agora faz o seguinte, Edson, olha para aquela câmera lá e fala com toda a liberdade que você quiser. Digamos que não tenho deixado você um dia falar alguma coisa com liberdade. Aproveite. Fala com toda a liberdade que você quiser. Responda-me com toda a sinceridade. As pessoas com as quais você atualmente convive são excitantes, interessantes, inteligentes, amorosas, compreensivas, flexíveis, doces, tesudas? Porque se assim não forem, responda-me com toda a sinceridade. O que é que você continua fazendo aí? Dá um abraço aqui, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Eu quero a estrela da manhã. Onde está a estrela da manhã? Meus amigos, meus inimigos, procurem a estrela da manhã. Ela desapareceu, estava nua. Desapareceu com quem? Procurem por toda parte. Digam que eu sou um homem sem orgulho, um homem que aceita tudo. Que me importa? Eu quero a estrela da manhã. 3 dias e 3 noites fui assassino e suicida, ladrão, pulha, falsário, virgem mal sexuada, atribuladora dos aflitos, girafa de 2 cabeças. Pecai por todos nós, pecai com todos, pecai com os malandros, pecai com os sargentos, pecai com os fuzileiros navais, pecai de todas as maneiras com os gregos, com os troianos, com o padre, com o sacristão, com o leproso e depois comigo. Eu te esperarei com mafuás, novenas, cavalhadas. Depois comerei a terra e direi coisas de uma ternura tão simples que desfalecerás. Procurem por toda parte, pura ou degradada, até a última baixeza. Eu quero a estrela da manhã.